Olá pessoal, boa noite, aqui mais um vídeo do Kevinho, fazendo aqui para vocês, né, trazendo algumas coisas aí da política aí que tá acontecendo aqui nesse Brasil e no mundo, na geopolítica também, e claro, né, vim aqui falar um pouco sobre a questão da política, é uma coisa muito séria. O que tá acontecendo com esse país? Realmente não dá para se entender mais nada, não sei que diabo de democracia é essa, essas autoridades aí que estão se permitindo tudo acontecer. Eu vim falar aqui, né, um pouco sobre o que aconteceu hoje, sobre a reunião do PL, a respeito sobre Flávio Bolsonaro, que foi escolhido aí para se candidatar como presidente do Brasil. E claro, também os escândalos que está acontecendo aí, falar um pouco sobre isso, mas eu acho que o pior de tudo isso é o que realmente está acontecendo nesse país, não dá para se entender. Hoje eu tô de Carrara aqui, ó, blusinha aqui, né, já faz um tempinho que tô sumido aí, mas eu vim falar aqui para vocês a respeito sobre a questão do que realmente, o que seria a política nesse país, o que está acontecendo com esse país. A falta de discordância, a falta de respeito, a falta de comprometimento com a nossa democracia, a nossa Constituição. O que está levando a esse país lá na frente, num futuro, para essa nova geração? Então, para esses políticos que vão ter agora, né, nessas eleições que vai ter agora, a falta de irresponsabilidade, então de responsabilidade com as pessoas, com os cidadãos brasileiros, com nós, consigo mesmo, né? Porque, olha, sinceramente, olhando um pouco lá para trás, eu acho que de todas as ditaduras aí que possa estar vindo a acontecer assim, que eu acho que eles não se permitiam um presidente de qualquer uma nacionalidade, né, entrar no seu próprio país, ser permitido entrar no seu próprio país, porque o que eu vejo? As autoridades, que eu digo a justiça, principalmente, e também os políticos, né, tanto do executivo, né, na parte judiciária, legislativa, enfim, permitir que um outro presidente veja para dentro do seu próprio presidente, da sua soberania, e o cara vir falar mal da própria justiça desse país, né? E nessa reunião que teve hoje do PL, né, essas escolhas eu acho que teve cada coisa absurda, principalmente até também, que eu acho que também tá lá, né, foi colocado lá os critérios lá pro ex-presidente lá, o Jair Bolsonaro lá, que ele não deveria comparecer, né? Ele não compareceu, mas ele compareceu em questão de inteligência artificial, que eu acho que para mim isso aí era proibido. Inclusive, isso aí também foi se colocado, que nas eleições não poderiam estar escolhendo, fazendo tipo de vídeos assim, justamente para estar em quê? Influenciando as pessoas e mentindo. Porque se viu que, ainda bem que pensaram, e agora foi um exemplo que eles demonstraram, né? Que se utilizando a figura com a questão da inteligência artificial IA, para poder estar manipulando em tudo, principalmente a mente de muitas pessoas aí, que não conseguem pensar por si própria, mas se deixar ser influenciada, que dá para se ver onde é que vem um recurso de uma inteligência artificial com a voz, né, a imagem da pessoa, até que ponto pode estar se utilizando para estar influenciando as pessoas. E isso aconteceu claramente. E dá para se ver que isso aí é uma ferramenta muito perigosa para agora, para as eleições. E no futuro também, o que possa vir a acontecer. Até para ir contra os adversários, enfim, né, infinitas coisas que possa estar inventando. Então é uma coisa muito séria que eu acho que tem que ser colocada, a justiça tem que estar ali em cima, né, o que aconteceu hoje aí nessa reunião do PL, e principalmente do Milei, de vir lá da Argentina. A gente sabe o que está acontecendo na Argentina, né? Tá se falando muito a questão dos indígenas de lá, que nem eles dizimaram os indígenas de lá. Tem um vídeo que eu vou colocar também a respeito sobre isso, que tem próprio indígena argentinos que falam que eles foram dizimados, eles foram esquecidos pela história. Tem os negros também, sabe? Tem vários vídeos aqui que eu tô louco para colocar, a questão da história da Argentina, que eles se colocaram de uma forma branca, né, no país dele, botaram os negros para ir para a guerra, mas os brancos ficaram, para se renovar uma nova geração argentina. Eu acho que não é em vão que a Inglaterra fez o que fez com eles, inclusive tirar, né, a ilha lá, e a gente ficou até com pena a respeito sobre isso, mas olhando um pouco para trás da história deles, e vendo o que está acontecendo no país deles lá. O cara vem convidado, entra no próprio país, aqui no nosso Brasil, na nossa soberania, na nossa Constituição, o cara vem xingar, vem falar absurdo para a nossa justiça,
né? Não respeita nem sequer nem a corte superior do nosso país. Até que ponto está essa democracia do país, do Brasil principalmente? E essas péssimas autoridades, como senadores, como os deputados que estavam ali aceitando isso, um outro presidente vindo dentro do seu próprio país falar tudo isso, que democracia é essa que a gente está vivendo? Isso realmente tem que ter uma punição, tanto para o PL, porque isso é inconstitucional, de um outro país, de uma outra pessoa, de outra nacionalidade, de um presidente representante de um país lá, vir falar mal dentro do nosso próprio país, até porque a gente tem essa rivalidade com a Argentina também, nem foram respeitosos com a corte superior, né? Então, eu acho que foi uma falta de ética, de moral total, e muita gente ali nem sequer aplaudiram para isso. Quem tem que falar mal da nossa justiça, enfim, é a gente mesmo. A nossa democracia tem que ser nós, brasileiros, reclamar a respeito sobre isso. Não vi um cara de lá de outro país, um presidente de lá vem falar aqui dentro da justiça, daqui de um juiz, não interessa se ele está errado ou não, mas é o nosso juiz que está aqui, é nós que colocamos, de todas as formas, essa Constituição a tá toda blindada aí a respeito sobre as nossas defesas de ética, de moralidade para qualquer coisa. Agora, só que eu acho que tem que ter uma punição a respeito sobre isso, porque foi ridículo o que aconteceu hoje, né? O cara lá, o Bolsonaro, Flávio Bolsonaro lá pedindo que se não gosta de mim tem que votar em mim, não sei o quê. Que discurso mais terrível, que eu nunca tinha visto o discurso dele. Eu acho que eu queria perguntar quem foi que escreveu esse discurso dele. Foi um dos piores que eu já vi, como um cara que dá para ver que vai ser engolido ali na parte dos debates que vai acontecer, né? E pelos escândalos que ele está tendo aí com frequência e vídeos que vão acontecer, que vai aparecer aí pelas redes sociais. E também levar em conta aqui a respeito do que aconteceu também, sobre a questão da proibição sobre o Jair Bolsonaro utilizar a imagem dele hoje para fazer questão de inteligência artificial, de IA, para ter essa comunicação com a população, com o pessoal que estava ali, né, que apoia essa família ainda, esse partido que para mim deveria sumir, né? É um partido perigoso para o país, é um partido corrupto que dá para se ver que está em investigação ainda, mesmo assim o presidente também está ainda do PL, né? Esses deputados que são tudo, eu quero saber que diabo de democracia é essa, que esse país aqui, que esse Brasil, que essas autoridades não fazem nada, né? Tanto a parte judiciária como a executiva, principalmente, que é o governo que está aí, mesmo que é Lula ou não, mas deveria interferir nisso aí, deveria prender todo mundo que está dentro de tudo isso aí para acabar esse negócio. E outra coisa também, falar um pouco de geopolítica. Os Estados Unidos, de novo, está fazendo o que estava fazendo em outros países. Ele já vinha fazendo isso em alguns anos, que se passou lá atrás, interferindo sempre no Brasil em tudo, nas escolhas, num crescimento, principalmente do sistema brasileiro, de informática, de patente, enfim. Os Estados Unidos sempre bloqueando o Brasil para não crescer. E dessa vez mandaram 2 pessoas para tentar entrar em harmonia aqui, tentar manipular de alguma forma, junto com esse partido político, né? Esse PL, isso é um perigo. Se fosse em outras sociedades, como a Rússia, como alguns países, a China, enfim, esses caras não estavam nem mais vivos, sabe? Não estavam nem mais vivos, já iam ser eliminados, todos eles. Por quê? Porque lá não funciona assim. É só no Brasil que tudo aqui é permitido. Então dá para se entender que democracia é essa. A gente tem que segurar essa nossa democracia, a gente tem que blindar tudo isso e se proteger. Não interessa a pessoa ter um pensamento esquerdista ou então de direita. A questão da extrema direita, isso não existe aqui nesse país. Se existisse nesse país, como é que vai existir uma extrema direita num país que é uma miscigenação total? Ninguém é perfeito aqui. Ninguém vem de raça pura, ninguém, sabe? É um absurdo tudo isso que está acontecendo e de alguma forma, a gente tem que começar a olhar para esse país e cuidar, principalmente da nossa nacionalidade, da nossa cultura, do nosso crescimento educacional, profissional, enfim, sabe? Eu vejo que essa democracia tem que ser mais olhada. Esses políticos que vão entrar agora, esses novos políticos, essas pessoas que ainda acreditam nesses antigos, tem que mudar tudo isso, sabe? Essa família tem que sair da política. Isso é um perigo, cada vez está um perigo para o Brasil. E cada vez o Trump está querendo entrar mais aqui e dominar tudo, e é isso que ele vai conseguir com essa família, sabe? O que aconteceu hoje foi, sabe, é um risco muito grande que o Brasil está indo para o caminho que não vai ter mais volta.
É isso que vai acontecer. Infelizmente é isso.